5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Romário Silva Rabelo, morador de Pindamonhangaba. Aí, Romário, a música que você pediu. You touched my life with the softness in the night. My wish was your command until you Aê! E você pode fazer como ele. Entrou no nosso canal, pediu a sua música aí. Hoje estamos comemorando a incrível marca de 10.240 visualizações. Então, bota estrelas, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, nesse dia 9 de novembro de 2020, eu convido vocês a conhecerem de pertinho o que ficou registrado na história do mundo como a Segunda Revolução Industrial, que vai ser o tema do nosso teste de quarto bimestre, que vai ocorrer no dia 18 de novembro, com segunda chamada no dia 23. Então, vamos conhecer essa segunda revolução industrial, que também é chamada de revolução técnico-científica, porque várias mudanças ocorreram aí, e essas mudanças se referem principalmente em relação ao que se estabeleceu entre o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo e o avanço científico que nós vamos ver agora. Bom, na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. De 1760 a 1830, a indústria se desenvolve praticamente só na Inglaterra. A Inglaterra, dentre outras, tinha um solo muito rico em ferro e carvão, e a primeira revolução industrial, que aí caracterizada por uma produção de bens de consumo pela indústria inglesa, ela produzia tecidos de algodão em máquinas que eram feitas de ferro e movidas a vapor. Na segunda metade do século XIX, outros países como Itália, Alemanha, França, Rússia, Japão e os Estados Unidos, eles passam a se industrializar. Esse processo industrial se transforma de forma tão rápida e tão significativa que ocorre uma outra revolução, que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Então, o que a gente chama aí de Segunda Revolução Industrial, na verdade, é a introdução de novas técnicas e formas de energia, o que transformou essa acumulação capitalista, essa interação entre a ciência e a tecnologia, provocando um grande salto na capacidade de produção da indústria, onde o vapor é substituído como fonte de energia, tanto pelo petróleo quanto pela eletricidade. Essas duas fontes de energia, elas descobertas, foram colocadas em uso e aceleraram a expansão, tanto da indústria quanto da economia, e transformam praticamente a vida de todas as pessoas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, esse processo de industrialização acabou sendo acelerado por conta da Guerra Civil norte-americana, onde se preservou a unidade do território nacional estadunidense e se estabeleceu as bases de uma forte proteção alfandegária, que contribuiu para o desenvolvimento do seu mercado consumidor. Só para você ter uma ideia, só para lembrar, essa guerra de seção, que se deu entre 1861 e 1865, teve a vitória do Norte sobre o Sul. O Norte era industrializado, empregava mão de obra livre. O Sul tinha uma economia que era basicamente agrícola e uma grande propriedade de monocultura, contando ainda com a mão de obra escrava. Só para lembrar, tá? No Japão, a industrialização ela ocorre após a Revolução Meiji, que na década de 1860 praticamente acabou com o feudalismo no país e concentrou, centralizou o poder político nas mãos do imperador. O Japão, então, adotou a tecnologia ocidental e se estabeleceu por lá uma poderosíssima indústria. Bom, a energia elétrica ela já havia sido desenvolvida a partir da descoberta do dínamo em 1831 por Michael Faraday, mas a eletricidade ela só foi usada na indústria depois de 1873, quando surgem os primeiros motores elétricos.
Em 1882, a energia elétrica começa a ser transmitida através de cabos e fios por longas distâncias. E houve aí o aproveitamento da força hidráulica, ou seja, da água, na verdade, das quedas d'água para a construção foi ótimo, para a construção de usinas hidrelétricas. Bom, nos Estados Unidos e na Alemanha, com o aperfeiçoamento do motor, a combustão interna, aí, depois de 1886, começa então a se usar uma nova forma de combustível, o petróleo. E em 1892, Rudolf Diesel, que era engenheiro alemão, ele constrói um motor que ele funcionava sem ter necessidade de se refinar, o chamado óleo cru, e aí torna muito mais fácil a construção dos primeiros automóveis com o motor a explosão. No final do século XIX, então, isso aumenta a busca por petróleo e impulsiona a indústria química. Com o ferro sendo substituído pelo aço, surgem aí indústrias de base, siderúrgica e química. E eles acabam se tornando em grandes complexos industriais. Pra você ter uma ideia, nos países que se industrializaram, o mercado passa a ser controlado só por algumas grandes empresas, o que nos leva a pensar que o capitalismo era, na verdade, monopolista. Na segunda metade do século XIX, alguns países que consumiam mercadorias da Inglaterra, lá da primeira Revolução Industrial, passam a apoiar seu próprio processo de industrialização e criam tarifas alfandegárias para tornar os seus produtos, como posso dizer, na verdade, para tornar os produtos importados mais caros, os seus produtos ficam mais baratos e com essa proteção, as indústrias elas protegem e, consequentemente, disputam melhor os consumidores com as indústrias estrangeiras, né? Na Alemanha, esse processo só ocorre depois da chamada autonomia política, que teve ali a unificação do Império Alemão em 1871. Ali eles contavam com um poderoso sistema bancário e uma avançada tecnologia. Essa indústria, em pouco tempo, passa a disputar os mercados com a Inglaterra, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Na Itália, em 1880, a conquista também dessa autonomia política ajuda aí muito a sua industrialização, onde lá na parte do norte vão surgir indústrias ferroviárias, estaleiros, tecelagens. Na Rússia, a industrialização se dá durante a década de 1890. Os russos eles importaram capital e tecnologia da Europa, basicamente com a Inglaterra, a Alemanha e a França. Bom, durante essa segunda revolução industrial, os empresários com o objetivo de grana, expandir suas empresas e aumentar seus lucros, eles passaram a investir pesado em pesquisas científicas e começaram a buscar novas fontes de energia para poder usar, né, poder, justamente o que eu falei, baratear seus produtos e ter mais lucro. Bom, com o aperfeiçoamento da transmissão de energia elétrica por longas distâncias, os países que possuíam poucas reservas de carvão, eles passam a usar a eletricidade como força motriz. Esse processo de fabricação do aço, ele diminui o custo, a indústria química passa por vários grandes avanços com fibras e corantes sintéticos em substituição à produção dos tecidos, que era uma base de matéria-prima natural. A agricultura, por exemplo, ela utiliza máquinas e fertilizantes químicos que vão resultar em um aumento de produção de alimentos que vai assegurar o crescimento da população e da economia da Europa durante o século XIX. Então, ocorre uma gigantesca expansão, pode ser explosão, técnico-científica, com uma grande e rápida mudança no perfil das organizações empresariais capitalistas por conta de uma grande concorrência para se conquistar os mercados consumidores. Essas concorrências levam à falência das pequenas empresas ou elas acabam sendo indexadas, adquiridas pelas grandes companhias que se tornavam cada vez mais poderosas e controlavam a maior parte do mercado em um determinado ramo da produção. Um exemplo clássico foi a Standard Oil Company, da família Rockefeller. Lá em 1873, eles compraram aí a maioria das pequenas companhias de petróleo que deram origem, nos Estados Unidos, aos primeiros trusts. Ou seja, a fusão de várias empresas do mesmo ramo com o objetivo de se dominar um determinado mercado. Na Alemanha, surgiram os cartéis, mesmo objetivo do trust, eliminar a concorrência, e esses cartéis eram associações de indústrias de um mesmo setor econômico que dividiam o mercado entre eles mesmos
e tabelavam o preço dos seus produtos. Às vezes a gente vai no mercado e vê um produto, vários produtos de marcas diferentes, com o mesmo valor, a gente fala, o que é isso? Isso aqui é cartel? Não pode, no Brasil é proibido. Bom, a segunda revolução industrial, ela cria vários novos termos, né? Alguns que a gente já viu, outros como, por exemplo, o capitalismo monopolista, também chamado de capitalismo financeiro. Ali a concentração de capitais e o controle cada vez maior dos bancos sobre as grandes indústrias, que muitas vezes essas indústrias, elas criavam seus próprios bancos para eles não ficarem dependendo cada vez mais de empréstimos para poder financiar as suas próprias operações. Depois dessa segunda revolução industrial, a gente tem uma ideia de que Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e a França, eles passam a controlar juntos 80% do capital financeiro do mundo inteiro. Essa concentração, ela permite a exportação de capital para os países menos desenvolvidos, o que proporcionou lucros enormes para países mais desenvolvidos. Olha só, os países pobres, eles tomavam empréstimos e gastavam o dinheiro ao importar dos próprios países ricos, e os países ricos lucravam com a ampliação de seus mercados, com vendas, com empréstimos, com juros, com o grande consumo em massa que foi beneficiado pela redução dos preços dos produtos e a generalização do trabalho assalariado. Teve também uma produção em massa por conta de novos métodos, como eu falei, novas formas de se produzir. Um grande exemplo disso é a linha de montagem que foi criada pelo Henry Ford. Teve a racionalização do trabalho, que foi um método inventado por F. Taylor, que resultaram, né, esse método dessa forma, essas duas situações, elas resultaram em uma grande concentração de capital, que resultou no aumento da produção industrial, que acabou resultando no empobrecimento da classe trabalhadora. Quanto o resultado que resultou? Bom, pensem comigo. Nas fábricas e nos campos, as máquinas passam a substituir o trabalho humano, e aí gera um maior índice de desemprego e redução de salários, porque com a nova tecnologia sobra mão de obra e falta oportunidade de emprego. Muitos camponeses ficaram empobrecidos aí, e eles iam para as cidades em busca de trabalho. Os que tinham possibilidade saíam até do continente, iam para países como os Estados Unidos, por exemplo, que devido ao seu crescimento econômico, eles ofereciam mais oportunidades de trabalho. Durante os anos de 1873 a 1896, o sistema capitalista ele passa pela sua primeira grande crise, e aí decorre da sua própria evolução, ou seja, da própria evolução do capitalismo. Essa crise, ela ocorre porque, na verdade, era produzido muito mais do que a própria população trabalhadora tinha a possibilidade de adquirir. O desenvolvimento capitalista na Europa e nos Estados Unidos, eles exigiam novos mercados para a comercialização desses produtos industriais e para a aplicação de capitais excedentes. Além disso, era necessário garantir o acesso às fontes de matérias-primas. Todas essas necessidades, elas resultaram na busca por mercados consumidores na implantação de colônias, por exemplo, na África e na Ásia. E aí iniciou o novo colonialismo, ou a era do imperialismo. Só para você ter uma ideia mais clara, os primeiros contatos entre Europa e grande parte do mundo não ocidental ocorreram durante a era das explorações. Com a Revolução Industrial, esses contatos eles se expandem. Avanços tecnológicos facilitam as viagens e a comunicação. O crescimento populacional leva aí muitos europeus a buscarem novas terras. Poderosas nações da Europa buscam riqueza, prestígio e começam a colonizar vastos territórios. No final do século XIX, foram construídas ferrovias pelo mundo inteiro. Américas, Austrália, África, enfim. Essas ferrovias, elas ligavam as regiões costeiras, que eram povoadas, com o interior, e de forma mais rápida e mais barata que outras formas de transporte. Um outro grande desenvolvimento no transporte também aí foi a invenção dos navios, né? Também transportavam pessoas, bens e tudo de forma mais barata. E por falar nisso, a abertura do canal de Suez em 1869 revolucionou a navegação, porque ele permitiu que os navios, olha a aula de geografia aí, os navios eles seguissem através do Mediterrâneo Oriental para o Mar Vermelho, sem ter que dar a volta pela África. E o canal do Panamá é um outro grande exemplo. Com a construção
terminou em 1914, ele era um outro meio de viagem no hemisfério ocidental. Os navios que vinham do Atlântico em direção ao Pacífico, eles poderiam passar pelo Caribe sem ter que dar a volta pela América do Sul. E, juntamente com os avanços no transporte, foram feitas inúmeras inovações nas comunicações. Aí o telégrafo, por exemplo, que foi criado pelo Samuel Morse em 1837, ele enviava mensagens por meio de impulso elétrico. Em 1851, a primeira linha de telégrafo subaquática foi instalada através do Canal da Mancha e ligava a Grã-Bretanha ao resto da Europa. Em 1866, foi instalado o primeiro cabo transatlântico, que se estendia da Irlanda até o leste do Canadá. A invenção do telefone, também aí, a invenção do telefone, que foi criação de Alexander Graham Bell, em 1876, foi uma consequência do telégrafo, podemos dizer assim. O telefone ele foi utilizado imediatamente em áreas pequenas e depois foram desenvolvidos aparelhos telefônicos para longas distâncias. Em 1895, Guillermo Marconi, um inventor da Itália, ele envia a primeira mensagem de rádio, ou seja, sem fio, que era diferente do telégrafo. O rádio ele não precisava de fios, porque ele utilizava ondas eletromagnéticas. Fantástico, né? O progresso no transporte e nas comunicações afetou a maneira na qual os bens passaram a ser comprados e vendidos. Os comerciantes de determinados produtos, agora eles poderiam ter informações sobre preços no mundo inteiro, todos os dias. Eles compravam onde o preço era mais baixo e vendiam onde o preço estava mais alto. Essa competição acaba causando queda de preços pelo mundo inteiro. O desenvolvimento de um mercado mundial também foi apoiado por novas políticas de livre comércio. Durante a última metade do século XIX, muitos governos eles removeram barreiras ao comércio exterior. Comerciantes agora eles poderiam vender seus bens de forma livre por toda a Europa. Além disso, todas as principais nações industrializadas eles adotaram o padrão ouro, ou seja, elas garantiam que qualquer pessoa que possuísse dinheiro em sua moeda nacional poderia trocá-lo por um valor equivalente em ouro. O padrão ouro deu aos comerciantes do Ocidente segurança em relação à utilização de moedas de diferentes países, o que incentivou o comércio internacional. E, à medida que esse comércio crescia durante o século XIX, os bancos da Europa eles abriam filiais em muitas partes do mundo. Essa rede de bancos facilitou a transferência de fundos e a conversão de moedas e ajudou os europeus a conduzirem seus negócios de forma internacional. Bom, os avanços científicos e tecnológicos da Revolução Industrial causaram um rápido crescimento da população na Europa. O padrão de vida ficou mais alto, teve um melhor atendimento médico. Isso significava que as pessoas iriam viver mais tempo. Entre 1800 e 1900, a população na Europa mais que duplicou. Olha que absurdo. Com o aumento dessa população, teve um superpovoamento na Europa e as oportunidades de trabalho diminuíram. E isso levou milhões de pessoas a seguirem para terras distantes. Mais da metade foi viver nos Estados Unidos. A maioria desses europeus foram para países com territórios vastos e população pequena. Lugares como Brasil, Canadá, África do Sul, Austrália, Argentina, eles encontraram melhores oportunidades socioeconômicas que tinham lá nos locais de origem deles. Bom, e entre esses europeus, tinha muitos eruditos, artistas, comerciantes ricos, revolucionários da classe operária, jovens aventureiros à procura de fortuna, mas era mais comum ter fazendeiros e artesãos. Eles, na verdade, tinham muita dificuldade em encontrar trabalho na Europa. Os historiadores acreditam, por exemplo, que mais da metade desses europeus que saíram, que partiram para a Argentina, por exemplo, e um terço daqueles que foram para os Estados Unidos no século XIX, eles retornavam para a Europa.
O fim do século XIX e o início do século XX foram épocas de grandes mudanças de povos da Ásia, onde muitos japoneses foram para a costa oeste dos Estados Unidos, mais de 12 milhões de chineses se mudaram para o sudoeste da Ásia e para os Estados Unidos. Milhões de pessoas da Índia fixaram-se no sudoeste da Ásia e no sudeste e leste da África. Bom, a primeira revolução industrial, por exemplo, foi marcada pela produção mecanizada em larga escala. A segunda trouxe à tona a eletricidade e permitiu a manufatura em massa. A terceira marca a chegada da eletrônica e da tecnologia. E a quarta, que nós estamos vivendo, apresenta a integração entre o mundo virtual e o mundo real. Então, de forma real, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu digo que tenho muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.